Olá, meus queridos! Hoje iremos falar um pouquinho do reino Animalia ou Animalia ou Metazoa, ou seja, aquele ao qual você está inserido. Aí você deve estar se perguntando, eu não sou animal não. É animal sim, quer queira, quer não. Você pode ser até um animal evoluído, falando que tem aí seu raciocínio, mas nós somos pertencentes ao reino animal. Então vamos lá. O que é necessário, o que é essencial para que eu possa enquadrar um ser vivo dentro do reino animal? Sempre a gente tem reforçado o quê? Características básicas. Por que isso é importante? Porque isso mostra para mim o processo evolutivo. O que difere um monera de um protista, de uma planta, de um animal, de um fungo? Ou seja, o que é básico para aquele ser vivo estar enquadrado dentro daquele reino? Por que eu não coloco uma lesma lá no reino vegetal? Lesma parece nem movimenta, que trem lerdo, que trem lento, porque ela tem características básicas que a excluíram do reino vegetal e enquadraram no reino animal. Pois bem, quais são essas características? Todo animal, ele será eucarionte. Aí você deve estar se perguntando, uai, mas planta também é? Ok, qual o problema disso? Dos 5 reinos que nós temos, somente o reino monera que nós temos indivíduos procariontes. Se não for monera, todos os outros seres vivos são eucarionte. E o que isso significa? Ele tem célula com núcleo individualizado. Quem individualizou esse núcleo? A carioteca, que é a membrana responsável por delimitar o núcleo. Além de eucarionte, todo animal é pluri ou multicelular. Ou seja, eu não terei o menor animal possível, eu não terei ele composto por uma célula só. Ele tem um grupo, um conjunto de células. E aqui a próxima característica é o determinante que vai diferenciar um animal de um vegetal em características básicas. Todo animal é um ser heterótrofo. E o que é esse ser heterótrofo? É aquele que não é capaz de produzir o seu próprio alimento. Então, por isso que às vezes você está estudando a biologia, que ela é fantástica, te dá aquela vontade tremenda de conhecer, aí de repente você fala, nossa, que vontade de comer um rangão, né? Por quê? Porque você é animal, meu querido. Então, você vai precisar ingerir. Você é heterótrofo. Não adianta ficar lá no sol querendo fazer fotossíntese para ver se obtém alimento, que não tem jeito. Você tem a necessidade de ingerir o alimento porque você não produz. Então, eu estou provando para você que você está aqui nesse reino, quer queira, quer não. Dentre os animais, então não precisa nem de eu falar, quem que representa esse reino aqui? Qualquer tipo de animal. Não importa o tamanho, não importa o porte, não importa como que ele funciona, se ele é ágil, se ele é lento, não importa. Se é eucarionte, pluricelular e heterótrofo, pertence ao reino animal. No primeiro momento, abaixo de reino, se a gente lembrar um pouquinho da taxonomia, da sistemática evolutiva, o que a gente entende? Existe o nome científico, mas existe o posicionamento. Por isso, sistemática vem sistematizando qual a categoria daquele ser. Abaixo de reino, nós vamos falar de filo. Então, dentro de um reino animal, eu tenho variedades de filos. Mas no primeiro momento, ninguém separou em filo. No primeiro momento foi separação em grupo. Olharam para um lado e falaram, esse trem aqui mexe pouco, mas está tão simplesinho em relação a esses aqui que são mais ágeis, que tem mais estrutura, é mais especializado. E aí separaram em 2 grandes grupos. Quais os grupos? O grupo Parazoa. Não é para você zoar não, é Parazoa e não para zoar. Grupo Parazoa. E o grupo Eumetazoa. Eu significa verdadeiro. Metazoa vem de reino metazoa, ou seja, animais verdadeiros. Então, no primeiro momento, vamos entender por que Parazoa e por que Eumetazoa, grupo. Nesse grupo Parazoa, separou ali aquele animal que ele é bem simples. Ele obedeceu critérios em características básicas, como eucarionte,
pluricelular, heterótrofo, mas ele parou aí. Ele não foi capaz de formar, especializar as células em tecido. Então, nesse grupo Parazoa, o único representante que nós temos é o filo Porífera. O filo Porífera é representado hoje por quem? Pelas esponjas. Então, o Bob Esponja, lá do desenho animado, uma esponja é um animal, não é esponja de lavar a louça aí na sua casa que você não quer, mas tem que fazer, não. Precisa me contar também, não. Mas o Bob Esponja, esponja animal, pertence ao filo Porífera. E lógico, já sabemos que são animais aquáticos, né? Mas o que é importante aqui? Você entender que é o animal mais simples. Nossa, mas aqui é trem esquisito, parece, mas é animal. E é por quê? Porque é eucarionte pluricelular heterótrofo e tem um grupo de células. Então, ele tem células diferenciadas? Tem, mas a célula ainda não especializou ao ponto de evoluir e formar tecido. No grupo Eumetazoa, eles verificaram, não, daqui para frente a gente já consegue entender que o ser vivo já vai diferenciando e formando tecido. Então a tendência dele é evoluir tecido, tecido ele vai formar órgão, órgão ele vai formar sistema e sistema eu estou formando um indivíduo, um organismo mais especializado. Nesse grupo Eumetazoa, se você observar o esqueminha aqui, ainda foi subdividido, mas agora composição taxonômica, com a sistemática, de acordo com os taxos, o posicionamento que ele ocupa. E foi dividido em quê? Filo, quinidária, e a maior parte, a maior diversidade de animais estão em variedades de filos mais evoluídos. Nós já vamos entender por quê. Do filo quinidária, ele foi separado dos outros filos. Quais são eles? Vou colocar só a sigla aqui, depois descrevo para vocês. Plateuminto, nematoda ou nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermos e cordados. Então você já pode observar, olha, o que o quinidária tem que difere de todos os outros filos que também são considerados eumetazoários. Quando eu disse de porífera, eu falei aqui ele só tem célula. Então no filo porífera, a composição do corpo é só células. Acabou. Ele tem, não falei um tipo só. Ele tem variedade de célula? Tem, mas ele não especializou para formar tecido. O filo quinidária, quem aqui é um representante de quinidário? Água-viva. Ah, aquela danada que eu entrei lá naquele mar maravilhoso e esse bicho me traiu, que eu fui queimado por água-viva. Daqui a pouco vamos descobrir, né? Por que acontece esses tipos de queimaduras? Mas a água-viva é um animal pertencente ao filo quinidária. E por que ela difere de um porífero, de uma esponja? Por que ela não está lá, que é aquele trem mole, esquisito, parece que a gente não vê nada, ora tem uma cor, mas a gente olha o trem tá murcho, o trem tá cheio, o que é aquilo? Ela está separada de porífera e está no grupo Eumetazoa porque a água-viva já conseguiu formar tecido. Então ela já tem uma especialidade a mais quando eu comparo com o filo porífera, mas ela parou aqui. Então na organização do corpo de uma água-viva, chega até tecido. Então veja bem, o porífera só tem célula, a água-viva, que é um quinidário, tem célula e tecido e parou aí. E todos esses outros filos estão plateuminto, nematoda, molusca, anélida, artrópode, equinoderma, cordata. Todos esses aqui conseguiram desenvolver órgãos e sistemas. Veja bem, não quer dizer que plateuminto tem todos os órgãos, todos os sistemas. Então já pode entender aí que na sequência que eu coloquei, eu estou colocando uma sequência evolutiva.
Surgiu o órgão pela primeira vez em quem? Em plateuminto. A partir daí, os animais foram desenvolvendo órgãos e sistemas. Então já pode aí começar a pensar que o último que é cordado, que você, animal, está aí, é o mais evoluído. Então o filo dos cordados ou filo cordata, que é o nome científico, é aquele filo onde eu tenho animais mais evoluídos. Diversidade existe ali? Com certeza. E nós, animais, seres humanos, estamos dentro desse filo, no topo, por enquanto, da evolução. Vai que amanhã alguém descobre um animal mais evoluído que nós. Perdemos o topo, né? Saímos dele. Então, plateuminto, nematoda, molusca, anélida, artrópoda, equinodermata e cordata são filos de reino animal em que eu já evidencio órgãos e sistemas. Claro que você vai entender que a maior variedade de órgãos e sistemas, então, eu encontro no filo dos cordados. Numa sequência evolutiva, eu disse que a primeira vez que formou o tecido foi no filo dos quinidários. O filo quinidária foi o primeiro a apresentar tecido. A partir daí, eles conseguiram identificar animais que tinham 2 tecidos em desenvolvimento e aqueles que tinham 3 tecidos em desenvolvimento. A partir daí, introduziu-se mais 2 termos para que eu pudesse caracterizar esses animais. Eu vou falar de animal diblástico, di 2, e animal triblástico, tri 3. Então, numa evolução, o porífera, tadinho, fica fora porque ele nem formou tecido. Ah, mas eu vi aqui, professor, uma questão que está colocando porífera como diblástico por comparação. Ainda hoje a gente vê esse tipo de questão? Sim. Então vamos entender. Porífera só tem célula. Tem como eu classificar esse animal em relação ao tecido? Não. Mas por uma comparação evolutiva, ele fica juntinho do quinidária por serem os mais simples e são classificados como diblásticos. O que isso significa? Todo animal diblástico, ele tem apenas 2 tecidos. Que tipo de tecido? Ectoderme e endoderme. Derme tem a ver com revestimento. Ecto, fora. Endo, dentro, interior. Então, estamos falando de seres vivos que apresentam no seu desenvolvimento 2 tipos de tecido. Um para revestir externamente, outro para revestir internamente. Quem são eles? Quinidária. O porífero entra de gruja aí quando trabalhar uma questão de comparação. Então, o filo quinidária envolve animais diblásticos. O que é um animal diblástico? É aquele que apresenta 2 tipos de tecido, ectoderme e endoderme, no seu desenvolvimento. Lembrando que quinidária chega só na formação de tecido. A partir de plateuminto, então plateuminto, nematoda, molusca, anélida, equinodermata e cordata, a partir da plateuminto, todos os animais são triblásticos. Então, a partir de plateuminto, todos são triblásticos. E aí você começa a entender, então é por isso. Tá aí uma das justificativas porque ele já foi capaz de formar órgão. A partir do momento que eu aumento a variedade de tecidos, a diferenciação vai acontecendo. E o animal que é triblástico, tri lembra 3. Quem que surgiu aí? Porque ectoderme e endoderme, ou seja, fora e dentro, já existia o tecido de revestimento. Surge entre eles a mesoderme. Olha o nome, mesoderme. Meso quer dizer meio. Então, entre o que reveste fora, ectoderme, e o que reveste dentro, endoderme, surgiu a mesoderme. Por ser mais um tecido, 3 tecidos, o animal passou a ser classificado evolutivamente como triblástico. Então vamos lá. O animal diblástico possui 2 tecidos, ectoderme e endoderme. O animal triblástico possui
três tecidos, ectoderme, endoderme, e surgiu aí o diferencial, que é a mesoderme. Outra característica evolutiva, então olha bem, a primeira, já podemos falar da variedade em célula até órgãos e sistemas. Segundo, podemos falar da quantidade de... Aí vocês vão achar tecido, folheto germinativo, folheto embrionário, porque germinar é dar origem. Então significa tecidos na evolução, no desenvolvimento daquele ser vivo. Além disso, começaram a observar que tem determinados animais que a gente olha e consegue diferenciar regiões do corpo. Mas eu não vou ficar partindo, não vou matar o animal, partir o animal para ver isso. A gente fala assim, é um plano de segmentação imaginário. Então, por exemplo, se eu vejo um indivíduo da espécie humana, que é animal, eu sei que a gente tem lado direito, lado esquerdo, ventral, dorsal, superior e inferior, sempre trabalhando com dois lados ou duas regiões. Quando eu tenho esse plano de segmentação imaginária e evidencio, visualizo dois lados, eu tenho mais um termozinho para você. Esse animal a gente fala como bilatério. E esse plano de segmentação eu defino simetria. Tem animal que é assimétrico, tem animal que é simétrico. Então, todos esses animais que evolutivamente eu coloquei para você, quem eu não consigo segmentar, dividir dois lados? Eu não consigo. Se eu pegar uma esponja, eu vou fazer uma comparação aqui, mas entenda. Eu vou comparar com uma mexerica. Acho que todo mundo já conhece uma mexerica, uma laranja, o que for. Quando eu retiro a casca, eu separo os gomos. Independente de onde eu começo a dividir, o gomo é tudo simétrico, não é? Não está tudo lá igualzinho? Independente de onde eu vou partir essa mexerica para abrir, eu tenho radiações, todas elas semelhantes. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda sobre a esponja, que é o animal mais primitivo. Tem algumas esponjas que eu não consigo fazer isso. Então eu falo, esse animal é assimétrico. Nem se eu quiser traçar um plano de divisão imaginária eu consigo. Tem algumas esponjas que a gente já consegue traçar uma segmentação, mesmo no grupamento de células, e eu falo que tem uma simetria radial. Ou você vai ouvir falar, esse animal é radiado. O que isso representa? Todo animal que tem uma simetria radial ou que é classificado como radiado, independente da região do corpo dele que eu segmentar, vai dar tudo igualzinho, como se fosse uma radiação. Eu tenho a parte central aqui da minha mão, está radiando. Independente de onde eu vejo, eu estou vendo o dedo. É tudo dedo, não importa o tamanho. Tem animais que não, que eu consigo entender, não, mas eu olho, eu vejo o lado direito, o lado esquerdo. Esses eu classifico como bilatérios. Então, essa segmentação imaginária me permite formar dois lados, duas regiões, como eu exemplifiquei o ser humano. Quem é quem no nosso esquema? O filoporífera, por comparação, porque eu tenho um grupo de esponjas que eu já consigo segmentar, eu coloco como animais radiados ou com simetria radial. O filoquinidária também, mesmo ele tendo tecido. Mas já do plateuminto em diante, são animais que eu chamo de bilatérios. Então, veja bem, o porífera e o quinidária, eu chamo de animais radiados, ou com simetria radial. Todos esses aqui, eu chamo de bilatérios. Então, o que é um animal bilatério? O que é um animal que tem simetria bilateral? É aquele que eu consigo diferenciar duas regiões no corpo dele, dois lados no corpo dele. O que é o radiado? É aquele que eu olho onde eu segmento, eu estou vendo sempre um conjunto de imagens semelhantes, ok? Aí foram comparando esses animais. Por que será que se todo plateuminto tem órgãos e sistemas, ele é triblástico, ele é bilatério, o que vai diferenciando? Por que ele difere de um artrópode? Por que ele difere de um cordado? Quem diz que cordado é mais evoluído, diz baseado em quê?
Então, esses termos, que a hora você fala assim, nossa, mas que tanto de nome. Sim, mas a gente vai resolvendo, vai definindo e comprovando o processo evolutivo. Eles são importantes, sim, tem muitas questões que trabalham só os termos de classificação dos animais. Para quê? Para saber de você. Você sabe o que é um processo evolutivo? Você sabe me falar por que uma água-viva é considerado um animal mais simples quando eu comparo a uma lesma, a um verme, né? Porque se eu pegar água-viva é mole, o verme também que é trem, uma lombriga, que coisa esquisita, mas por que a lombriga é mais evoluída que a água-viva? É para isso que esses termos aqui são apresentados, porque quando a gente comprova o processo evolutivo, fica fácil da gente compreender e aplicar. Você deve ter que ter o olhar, você tem que ter o olhar para aplicar. Para que esse termo serve? Ah, não, eu vi aqui, ó, esse animal está mais evoluído com esse, então ele adquiriu essa característica. Para animal, nós vamos ainda falar de mais alguns termos, principalmente dentro desses animais que eu falei que são triblásticos. Então vamos lá. Só para você não se perder, vamos colocar quais são os triblásticos. Então temos o plateuminto, o nematoda ou nemateuminto, o molusca ou molusco, o anelídeo, o artrópode, o equinodermo, e o cordado. Olha, aqui nós vamos fazer um sambinha dos termos no sentido, vou puxar uma seta para lá, vou mexer um com o outro. O importante é que você compreenda o processo evolutivo. Pois bem, todos esses que eu coloquei aqui, nós já sabemos que são triblásticos. Então, veja bem, de plateuminto até cordado, são animais triblásticos. São aqueles animais em que tem 3 tecidos. Plateuminto, nematoda, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermo e cordado são triblásticos e bilatérios. Todo animal que é triblástico, então todos esses representados aqui. Por isso eu passei para que você entender. Todos os triblásticos apresentam mais uma característica. Ele pode ser classificado quanto ao celoma. Peraí, mas já vem você com outro nome, nem decorei aquele, já tem outro? Vamos entender. Primeiro, o que é o celoma? Celoma é uma cavidade que surgiu no corpo do animal durante o processo evolutivo. Com o tempo você vai entendendo que nós, animais, também temos uma cavidade. Mas essa cavidade celomática eu estou falando durante o nosso desenvolvimento embrionário. O que eu estou avaliando aqui com você é como que evolutivamente esses animais evoluíram. Todo animal tem celoma? Não. Observe o que eu falei. Os triblásticos podem ser classificados quanto ao celoma. Portanto, você já deve aí fazer uma relação. Por que os triblásticos? Quem surgiu no triblástico de diferente do diblástico? A mesoderme. Então, ter mesoderme foi um fator evolutivo. Ter mesoderme proporcionou mais uma evolução animal. Tem ou não celoma? Já já você vai aqui juntinho comigo entender. Celoma é o quê? Vamos ver uma definição clássica de celoma. É uma cavidade revestida totalmente pela mesoderme. Então eu posso falar celoma para um quinidário? Jamais, ele é diblástico. Nós estamos aqui falando, só vou classificar quanto ao celoma os animais que são triblásticos. Então só classifico quanto ao celoma a partir de plateuminto. Mas só de ser triblástico já tem celoma? Não. Se fosse eu ia colocar junto lá, todo triblástico é celomado e não é. E por que que não tem?
Porque essa mesoderme, ela foi apresentando dobramentos. Então, por exemplo, o plateuminto é um animal que não apresentou essa cavidade no corpo. Ele tem mesoderme? Tem, mas a mesoderme, o tecido ficou todo preenchido, não surgiu cavidade nela. Como não surgiu, o plateuminto eu classifico como acelomado. Surge a cavidade a primeira vez no nematodo ou nemateuminto. Mas ela já surgiu perfeita? Olha, se a gente está trabalhando com evolução, vem, não tem, começou a desenvolver para desenvolver totalmente. Por quê? Porque eu disse que o celoma tem que ser totalmente revestido pela mesoderme. E no nematoda a cavidade começou a surgir, mas ela tem parte de revestimento da mesoderme, parte de revestimento da endoderme. Então é totalmente? Não. Por isso ele foi classificado como um animal pseudocelomado. Veja bem o nome, pseudocelomado. Tem celoma? Tem. Mas por que um falso celoma? Porque tem dois tecidos revestindo e um verdadeiro celoma tem apenas um, que é a mesoderme. A partir de molusco, então de molusco até cordado, todos os animais são celomados. O que isso representa para mim? A partir de molusco, todo animal que tem celoma tem a cavidade totalmente revestida pela mesoderme. Então veja, quanto ao celoma, os triblásticos podem ser classificados em acelomado, pseudocelomado e celomados. O único acelomado, plateuminto. O pseudo, porque aqui tem dois tecidos revestindo a cavidade, nematoda. E o celomado verdadeiro a partir de molusco. Então, nós somos animais bilatérios, triblásticos, celomados. Acha que parou por aí? Lógico que não. A biologia é extremamente curiosa e falou, mas o que é isso? Então, se esse celomado ali quer dizer que é tudo igual? Foram verificar mais um pouquinho e descobriram que durante o desenvolvimento embrionário, alguns animais, ao formarem o tubo digestório para compor o sistema digestório, em alguns animais surge primeiro a boca. Em outros animais surge primeiro o ânus. Aí você deve estar assim, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Já já você vai descobrir onde você se enquadra. Nós, animais, temos essa classificação por causa de uma estrutura do embrião que chama blastóporo. O que é o blastóporo? Blastóporo é uma abertura embrionária que vai comunicar com talzinho lá de intestino primitivo para justificar a minha origem de sistema digestório. Então, aquele animal que primeiro, não estou falando só, que primeiro surge a boca, ele é classificado como protostômio. Aquele animal que primeiro surge o ânus, ele é classificado como deuterostômios. Deuterostômios surge primeiro o ânus. Protostômios surge primeiro a boca. A gente aqui tem um pouquinho da cultura útil e da cultura inútil. Se você já gravar que deu ânus, é o deuterostômio que está na área, já está tranquilo, já ganhou uma parte da questão. Mas quem é quem no nosso processo evolutivo? Olha, quando eu avalio os protostômios, aí eu estou avaliando todos os triblásticos. Quem são eles mesmo? De plateuminto até cordado. Então, vou fazer de uma outra cor, porque vamos fazer aqui, né, a diferenciação para você não se complicar. De plateuminto, vou até mudar, que ficou um pouquinho parecido ali. Você vai falar que eu estou te confundindo e eu quero te esclarecer. De plateuminto até artrópode, veja bem, os animais são protostômios. E o que é isso? Surge primeiro a boca.
Depois pode ou não surgir o ânus. Por que isso? Depois. Que isso? Tem animal que não tem ânus? Tem. Tem animal que tem boca, meu filho. Tu que entra, sai pela mesma estrutura e vamos que a gente precisa evoluir. Então, o que é protostômio? É aquele animal que no desenvolvimento do tubo digestório primeiro surge a boca, podendo ou não surgir o ânus depois. Equinodermo e cordado é aquele animal que ele é deuterostômio. Olha você aí achando que era tá lá, deuterostômio surge primeiro o ânus, depois desenvolve a boca. Isso é o quê? É processo evolutivo. Olha aqui, gente, você é uma estrela do mar. Quando você pensou isso na sua vida? Que você é uma estrela do mar, primeiro você dá origem ao ânus para depois formar a boca? Pensa nisso, nunca você pensou. E você, uma estrela do mar, são animais deuterostômios. Por que estou te contando esse segredinho? Porque isso aqui é uma comprovação evolutiva que me determina que você e uma estrela do mar é parente mais próximo quando eu comparo você com um artrópode. Então, veja bem, no processo evolutivo, você e uma estrela do mar têm grau de parentesco maior. Por quê? Porque são os únicos deuterostômios. São os únicos animais que no curso evolutivo deram origem primeiro ao ânus em detrimento à boca. Isso quer dizer melhor ou pior? Não, a gente está falando de desenvolvimento embrionário. De onde que veio a boca? De onde que veio o ânus? Do desenvolvimento do blastóporo. O que é blastóporo? É uma cavidade que o embrião apresenta para justificar essa origem de abertura de sistema digestório. Veja bem, pessoal, o tanto de termozinho que já aplicamos aqui nos animais. Mas, em relação ao celoma, vocês estão achando que eu vou deixar tudo assim bonitinho como está? Não, eu vim para bagunçar esse negócio. Eles foram lá e falaram assim, mas toda cavidade de celoma surge tudo do mesmo jeito? Que povo curioso esse povo, né? Porque não deixou tudo como está aqui? Então, todos os celomados têm celoma? Tem, totalmente revestido pela mesoderme, sim, mas eles viram que há uma diferença em relação à origem desse celoma. E descobriram que todo animal que é protostômio, a origem do celoma é o mesmo. E aí eles foram classificados como esquizocelomados. E todo animal que é deuterostômio foi classificado como enterocelomados. Por que essa diferença se tudo tem celoma? É a origem. No esquizocelomado, as células que darão origem ao celoma derivam diretamente de projeções que estão próximas do blastóporo para formar a mesoderme e aí define a cavidade. No enterocelomado, essas células da mesoderme que vão dar origem para revestir, elas estão lá perto, lá no intestino primitivo, que é também uma estrutura fundamental no desenvolvimento embrionário. Então, o fato de ser esquizocelomado ou enterocelomado está relacionado às células que deram origem a esse celoma. No esquizo veio da mesoderme, no entero veio do intestino primitivo, mas no final, tanto um quanto o outro formaram a mesma cavidade. Então, é para você entender, olha, todo protostômio é esquizocelomado, todo deuterostômio é enterocelomado. Meus queridos, parece muita coisa, mas quando você colocar aqui nesse processo evolutivo, você vai entender. E quando eu falo, olha, você, e claro, eu também, porque eu também sou ser humano, pelo menos eu acho, né? Então, todos nós, pertencentes a cordados, todos nós, pertencentes a equinodermos, somos parentes próximos por uma justificativa de dar origem primeiro ao ânus e de termos agora mais um fator que é enterocelomado. Meus queridos, essa é uma apresentação para vocês do nosso reino, o reino ao qual pertencemos. E isso é importante para que possamos nos posicionar. Até a próxima aula.